Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre a existência de Deus. Portanto, não há melhor pergunta do que iniciarmos logo esta conversa com acreditas em Deus, Francisco? Será que eu acredito em Deus? Bom, isso é uma questão que me acompanha há muito tempo. Eu não vou responder já, vou manter o suspense. Se quiserem, ponham like e subscrevam o episódio, porque isto nós vamos dar aqui a resposta definitiva. Não vamos. E a primeira contra-pergunta que tenho para ti, João, é: o que é que tu queres dizer com isso de Deus? Em que conceito de Deus é que tu estás a falar? Ok, vamos fazer aqui uma definição então funcional, Aqui- que é os três Os, que é um ser que seja omnipotente, omnipresente e omnisciente. Ok, portanto, o Deus teístico, como Exatamente. encontramos na religião Exatamente. cristã, judaica, Uhum. islâmica. Portanto, estás a falar de um Deus omnipotente, omnisciente e omnipresente que tem um efeito e está envolvido no acontecimento das Certo. coisas da vida, não é? Uhum. Eu nesse Deus eu não acredito. Ok. Não acredito nesse Deus. No entanto, outros conceitos de Deus. Certo. Portanto, temos a seguir seria o Deus deístico, por oposição, que é o Deus que criou isto tudo, mas agora está hands-off, está só a ver o que é que se passa. E pronto, eu aí já fico um bocado agnóstico. Uhum. E depois há o Deus panteístico, que é equacionar Deus àquilo que existe. Uhum. Ou seja, que isto que nós estamos a experienciar é Deus, Sim, natureza. natureza. Sim, quase E uma... eu aí sou um crente. Eu aí sou um crente. Certo. Nesse conceito de Deus eu identifico-me, porque acho que de facto há aqui um mistério, uma magia, não, je ne sais qual, não sei exatamente o dedo pôr em quê, que faz com que esteja tudo ligado de uma maneira misteriosa. Certo. Ok? Eu, pela ciência, sei que isto está tudo ligado, Uhum. não é? Mas pela espiritualidade há uma confirmação quase experiencial e não lógica de que isto está tudo ligado. Certo. Mas na minha fé ou opinião, ou já não sei que palavra usar aqui, enquadra-se mais com uma noção panteística de Deus do que propriamente deística ou teística. Okay? Sim, quase uma visão como o Deus de Spinoza, que era basicamente esta ideia de que Deus é natureza e como nós também somos parte da natureza, cada um de nós é parte de Deus e é Deus. Exatamente. Portanto, uma versão assim mais integrada. Sim. Eu também tenho uma visão mais desse lado, propriamente a existência de um ser com os três Os, Uhum. mas ao mesmo tempo a dificuldade é, quando nós dizemos que Deus é natureza, o que é que isso quer dizer necessariamente? Isso não dilui um bocado a definição de Deus que nós costumamos usar? Exato, estamos a ser específico, não dilui, especifica, não é? A minha visão aqui panteística, voltando a utilizar o termo, é um bocado derivado também da influência a que eu fui sujeito às religiões orientais, Uhum. em particular à religião chinesa, que é o taoísmo, não é? O budismo é indiano, digamos assim, apesar da expressão maior a ser fora da Índia. Mas o taoísmo, eles identificam a realidade suprema, ou o Deus, como uma coisa inconhecível, que não podemos conhecer, inefável, que não temos acesso sequer à experiência direta daquilo. Portanto, temos experiência depois às outras manifestações, a polaridade e a especificidade e os concretos, que são sempre uma parte de um todo que não conseguimos aceder. Portanto, daí vem a minha influência desse tipo de, não Deus no sentido antropomórfico sequer, mas mais neste de que é a maneira como as coisas são. Certo. Não é? Esta ideia de Deus eu acho que é muito importante, porque parece que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres conscientes, desde há muito tempo olhamos para cima e temos esta necessidade de tentar perceber se há algo por trás, porque por vezes encarar o caos aparente das coisas
parece ser demasiado duro. Sim. Então, nós podemos olhar para trás na história, temos, por exemplo, uma das primeiras pessoas a tentar usar argumentos ontológicos para provar a existência de Deus, como foi o Anselmo de Canterbury. Uhum. E, portanto, uma das ideias era que, como esta ideia de Deus está tão presente na nossa cabeça, esta ideia de perfeição e de eternidade, que nós, enquanto seres limitados, não poderíamos ter essa ideia a não ser que Deus realmente existe. Parte em nós que seja desse modo. Exato. Portanto, este tipo de argumentos e outros argumentos que não são ontológicos, mas cosmológicos, como o argumento de Kalam, são muitas vezes usados para tentar provar que Deus existe. Mas eu às vezes penso nisso, o que é que seria necessário para mim para acreditar que Deus de facto existe? E se calhar é uma pergunta que eu te vou fazer, que é Deus provas no sentido dos 3 Os. teístico. Exato. Okay. O que é que seria necessário? Óbvio, para mim tinha que ser, como é que se diz? Ver um milagre à minha frente acontecer. Tipo, alguma coisa que desafiasse completamente toda a minha concepção do que é a realidade, que fosse completamente contra tudo o que eu acho que é possível, que eu tenho uma boa imaginação, portanto isso é difícil. Tinha que mesmo ser Santo Tomé, não é? Ver. Pois, tinhas que ver para crer. Ver, mas não, pois, se calhar não podia ser só ver, porque deepfakes e coisas assim, hoje em dia, portanto tinha que ser ao vivo, não é? Tinha que sentir, ver, cheirar, tocar. Pois, tinha que ser completamente sensorial, emocional, sem filtros, sem intermediações. E pronto, e às vezes podemos dizer que às vezes é um bocado, podemos escolher ter essas experiências se estivermos dispostos a ver o mundo dessa maneira. Certo. Portanto, há aqui todo este problema do interface com a realidade, não é? Que nós temos um interface limitado, não é? Pelos nossos sentidos, e para considerar a existência de um ser intervencionista com características humanas, não é? Personalidade, que de facto escolhe o bem sobre o mal, não é? Porque supostamente este também é bom, ou não? Este que me estás a perguntar. Pois, essa é que é a grande questão. Vamos assumir que sim, que é bom. Que é bom. Que tem que ser bom. Que tem que ser bom. Muito, tinha que ver alguma coisa completamente surreal e transcendente a acontecer à minha frente, de, sei lá, uma pessoa a atirar-se um prédio e não cair, ou qualquer coisa assim no nível da Matrix. Há uns glitches muito grandes no Matrix para eu acreditar que há uma força exterior que consegue intervir. Não, agora que mencionaste isso, por acaso, se nós estivermos de facto a viver numa simulação, significa que existe um Deus, que é o criador da simulação. Pois, exato, e teria os 3 Os. Por isso é que isso, a teoria da simulação, para mim, pronto, vale o que vale, mas é um bocado a comparação da nossa melhor tecnologia com a natureza. Nós comparamos a natureza à melhor tecnologia do tempo. Certo. Se a realidade virtual é a nossa tecnologia e o AI é a nossa tecnologia mais avançada, nós vamos comparar o universo a um tipo de mecanismo desses. Sim, nós na filosofia temos essa sempre progressão. que isso é sempre historicamente sabemos que é limitado, não é? Porque estamos só a projetar em Deus aquilo que somos nós, o que argumenta contra a existência de Deus, ou seja, é uma projeção nossa, não é uma coisa que realmente existe, não é? Quando fazemos esse tipo de comparações. Certo. Já nestes conceitos é uma coisa que tu não vais ter acesso e não conheces, eu aí se calhar, ok, há essa possibilidade, há aqui uma coisa que me ilude, não é? Porque eu sei que as coisas não são como eu acho que elas são, de alguma maneira eu sei isso, mas não consigo pôr o dedo. Pois. E não consigo especificar, e não consigo limitar, e de facto estes milagres, se estivermos dispostos a ver, às vezes acontecem de maneiras muito subtis, mas são subtis demais para mim, para justificar o Deus dos 3 Os, como tu lhe chamas. Pois. O Deus teístico, não consigo justificar. Pelo menos na minha experiência pessoal. Sim, existem vários problemas, não é, com esta concepção de Deus. Uma delas é precisamente escrita pelo paradoxo da omnipotência, que é a seguinte pergunta:
será que Deus consegue criar uma rocha pesada o suficiente ao ponto que ele próprio não consegue pegar nela? Portanto, não é omnipotente. Se não conseguir, não é omnipotente. Exato, portanto, há esse paradoxo. Portanto, há aqui um paradoxo, que se nós tentarmos fazer uma descrição racional, ou através das leis da lógica, vamos ter esse problema, não é? Com essa primeira versão. Lá está. Estamos limitados ao que a nossa lógica consegue compreender. Mas aí também há o argumento a partir de que esta nossa lógica é prova da nossa divindade. Sim. Porque nós somos capazes de articular qualquer acontecimento no universo e excluir interpretações erróneas através desta nossa lógica, que é uma faculdade que nos parece quase divina. Não é? Sim, é como o Descartes dizia, é uma faculdade divina e a procura da Platão verdade. vem de cima. Sim. A capacidade racional vem de cima, a capacidade animal vem de baixo, do terreno. E o racional do divino. Portanto, para ele era uma prova de Deus. Sim, Tínhamos a centelha divina em nós por sermos capazes de racionalizar. Sim. Não, e eu acho que por vezes aquela pergunta que me fizeste há bocado, que é a minha dificuldade, é eu às vezes questiono-me porque é que Deus tem que ser bom. Certo, isso é outra dificuldade. Eu percebo porque é que tem que ser bom, porque era difícil fazeres com que as pessoas acreditassem num Deus mau, não é? Tipo, ninguém quer aderir, não é? a uma doutrina porque não te identificas. Não te identificas. O ser humano, eu acredito que o ser humano, por natureza, é bom, não é? Certo. É uma escolha acreditar nisso. Se calhar, eu acho que há evidência para isso, científica. Nós, se formos criados de uma certa maneira, com acesso às coisas que são realmente importantes para nós, nomeadamente um ambiente social que nos nutra, ou seja, amoroso e desafiante ao mesmo tempo, nós temos a tendência para o bem. Portanto, nunca nos identificaríamos com um Deus que não tem essa tendência. Acho eu. A maior parte das pessoas acha que é boa. Mesmo as pessoas que cometem os atos mais terríveis acham que estão justificadas, não é? Senão entravam em dissonância cognitiva e não conseguiam continuar a fazer as coisas que fazem. Não é? Nós achamos todos que somos bons. A mudança climática, a culpa é dos políticos, ou a culpa é das companhias, ou a culpa é dos outros. Sim. Nunca é minha. Eu sou bom. Não é? Ninguém consegue ir para a cama a pensar que eu sou mau. Não é? Nós todos pensamos que somos bons. Portanto, Deus tinha que ser bom. Claro. Por projeção, se calhar, outra vez, não é? Se fosse um ser, não é? Como nós classificamos como semelhante a nós, porque isso é uma coisa também que nos vem, não é? Agora estou a pensar nas religiões da civilização, especialmente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Certo. Portanto, o protótipo é Deus e nós somos a coisa atual. Portanto, é um bocado como é que isto então funciona, não é? Mas, pronto, há esta humanidade em Deus que eu não consigo justificar que exista. Okay. Não é? Porque, devido à complexidade e devido aos acontecimentos que vemos, não é? Coisas completamente aberrantes, crianças que passam infortúnios, basta olhar para as guerras atuais, basta olhar só para isso. Exato. Guerra, não é nem só as guerras pode dizer, mas aí Deus deu aos seres humanos o condão do livre-arbítrio. Portanto, podemos não escolher fazer guerra. Mas e quando vem um vulcão que mata não sei quanta gente, e crianças, e idosos, e mulheres, e tudo é hate, os bons e os maus, os virtuosos e os viciados, vai tudo é hate. Como é que justificas aí? Não é? Uma onda, um tsunami, um terremoto. Não há livre-arbítrio aí, ninguém escolheu ter um terremoto. Certo. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário, que é tu sabes que eu vou magoar alguém e tu tens a capacidade para prevenir que eu agrida outra pessoa e que a mate. Tu obviamente vais tentar fazer com que eu não faça isso. Se tu não o fizeres, o que é que isso diz sobre ti? Exato. É aquela velha máxima do mal só se propaga quando os homens bons não fazem nada. Exato. Só que esse mesmo... Essa inação faz-te não é coadjuvante, faz-te cúmplice sim, exato. da propagação do mal. Não é?
Exato. Não, eu acho que a grande dificuldade é vamos assumir que Deus é bom. Ou de mim, neste caso. Deixa eu dizer. Certo. Vamos assumir que Deus é bom. O nosso sistema, como é que nós conseguimos... Será que é possível nós chegarmos a verdades morais sem existência de Deus, por exemplo? Eu acho que sim. Achas que é possível ter uma moralidade absoluta? Não. A moralidade é sempre inerente ao grupo. Ok. Portanto, moralidade. Portanto, eu vou ter que usar outra palavra que não é moralidade, que é a ética. Certo. A ética é o pensamento sobre as regras virtuosas que privilegiam o grupo. Uhum. Portanto, se nós agora, não é, passamos a ser todos um bocado budistas, que o budismo, podemos esperar que o budismo não tem nenhum destes deuses. O budismo passa ao lado completamente da religião e passamos todos a ser muito compassivos, compassão e misericórdia católica máxima todos, e consideramos que o grupo é a humanidade toda. Será que é possível definir um grupo de regras que engloba a humanidade toda? É. Carta dos Direitos Humanos. Certo. É uma ética. É um conjunto quase moral, não é? É ético, não é moral, porque não tem uma relação... Aparentemente não tem uma relação subjacente, mas para mim é uma criança óbvia do cristianismo, em que diz que todos são filhos de Cristo, todos. Ainda agora há pouco tempo o Papa Católico disse todos, não há aqui, ninguém se engasgou, ninguém hesitou, é toda a gente mesmo, ok? Portanto, se tivermos essa aproximação que todos os seres humanos são parte do nosso grupo, são nossa família, é possível ter um código de conduta que privilegie o todo. Pois, não, mas aí a questão é o seguinte, que é o que é que fundamenta esse código de conduta, que é, pelo que eu percebi da tua descrição, e eu também adiro à mesma opinião, que é, nós construímos estas construções sociais e estas regras sobre o que é que podemos e não devemos fazer por uma questão de conveniência, que é, por exemplo, se for permitido assassinar pessoas na rua, não conseguimos construir nada. Exatamente. Mas aqui a pergunta que outra pessoa te pode fazer é o seguinte, que é, mas porquê é que matar alguém é mau? Para além disso, será que é absolutamente mau? Porque se tu não tiveres, por exemplo, um Deus, não é? Se não tiveres aqui um criador disto tudo, será que nós podemos dizer que é mesmo mau, ou apenas dizemos que isto não é funcional para o tipo de sociedade que queremos criar? Há o argumento utilitário, que é, estás a privar a sociedade do potencial que aquele ser tinha. E nós sabemos que todos os seres humanos têm um potencial imprevisível. Não sabemos de onde é que vai sair a próxima grande vantagem para o grupo. Certo. Digamos assim, por termos muito, eu estou agora a ser utilitarista ao máximo. Certo. Não é? Portanto, mesmo numa lógica redutora, utilitária, matar um ser humano é mau porque não sabes as consequências futuras positivas que esse ser humano poderia ter para o grupo. Portanto, podes fazer uma regra baseada nisso. Visto que é imprevisível a contribuição de cada membro, não podemos eliminar membros. Certo. Certo. Não, isso aí faz todo o sentido. O problema é que nós aí vamos entrar numa questão de proposições lógicas ou de quantificação de benefício e custo, e nós sabemos que facilmente isto pode entrar num cenário horrível, não é? Claro. Não é? Claro. Há várias experiências de pensamento que é, Sim. se nós seguimos o utilitarismo... Daí a primeira premissa ser que todos os seres humanos são parte do grupo. Pois, mas esse aí já é... Para fugir a esses problemas que eu penso que te estejas a referir. Exatamente. Só que isso aí lá está, para alguém que acredita, por exemplo, no Deus dos 3 Os, isso aí não vai ser suficiente, porque é suficiente se estiver fundamentado na doutrina de Deus, que criou isto tudo. Agora, por exemplo, quando Nietzsche disse que Deus morreu, um dos grandes problemas desse tipo de afirmações é que muita gente fica a pensar, então não conseguimos ter verdades morais, isto é tudo apenas construções sociais e coisas que são convenientes só para nós. Pronto, eu concordo, é verdade, mas o que é importante reter do pensamento religioso, especialmente também se calhar porque vem desta cultura cristã, que eu acho que de facto a Carta dos Direitos Humanos é um avanço civilizacional, porque em princípio cobre todos os seres humanos do planeta. Certo. Não há uns que aquilo se aplica e outros que aquilo não se aplica, apesar de na realidade ser assim, mas em teoria não é suposto ser assim. Pois. E isso para mim é um avanço civilizacional, do mesmo nível de aceitares que não devia haver escravos. É um avanço civilizacional.
mesma razão de que as pessoas podem escolher viver a vida com quem quiserem, não tem que ser um A com o B, pode ser ou 2As, ou 2Bs, ou 3Cs se quiserem. Isso é uma civilizacional para mim. Mas pronto, pois há pessoas que veem nisso uma desorganização e uma perda de sentido. Eu vejo progresso. Sim. E não preciso de um Deus para justificar isso. Eu consigo justificar com, se permitirmos emparelhamentos ou grupos de mais do que dois de seres humanos para que essas pessoas sejam emocionalmente estáveis e felizes, isso beneficia o grupo. Certo. Utilitário. Mantendo que o grupo é a raça humana. Sim, não há tens que meter, exato, metes umas premissas. Essa é a primeira. Não, tem que ser essa a primeira. Senão aquilo, pronto, sim, começa vai rapidamente vai degenerar em coisas absolutamente horríveis, como tu aí falaste uma coisa muito interessante, que era algo que o Christopher Hitchens também mencionava, que era que por exemplo, a justificação de eu não posso fazer mal porque Deus existe. Por exemplo, assassinar alguém é mau porque Deus existe. Isso não é virtuoso. Exato, um dos grandes problemas disto é que isto é quase um pensamento sociopático, é eu não faço mal para não ser castigado. Eu não diria sociopático, mas é infantil. Não, é infantil e de certa forma às vezes até um pouco preocupante, no sentido que é, ok, eu preciso de acreditar que posso ser castigado ou que vou para o inferno para me comportar bem. É infantil, não é? É na base do medo. Mantém, pronto, pois, aqui não estamos a falar sobre o papel da religião, estamos a falar sobre o conceito de Deus, mas muito do papel da religião é regular a sociedade. E o medo é uma forma, se tens uma sociedade bruta, o medo é uma forma de regular uma sociedade bruta, não é? Porque a violência toda a gente compreende, é uma comunicação universal, não é? Portanto, essa violência do medo, as religiões, eu acho que muitas vezes para benefício do grupo utilizaram esse tipo de argumentos. Mas acho que cada vez faz menos sentido. Pois. Por exemplo, eu não consigo falar sobre outras religiões senão o cristianismo, porque o único tempo que eu dediquei li o Velho Testamento, não li o Novo, porque eu estava mais interessado em perceber que a malta dizia, ok, o Velho Testamento é o pior, é o mais violento, e eu, portanto, dediquei-me a ler esse. Apesar de depois existem uns jogos aqui engraçados que a malta diz, não ligues ao Velho Testamento, o novo é que é. Sim, o Novo basicamente vem sumarizar, não é? Tipo, sim, lá os mandamentos não interessam, os mandamentos todos não interessam, é o primeiro e o segundo. O resto, isso é o cristianismo. O primeiro e o segundo mandamento, chega. Se tu te regis por esses dois, o resto está coberto. Certo. Não é? Portanto, é menos legalista. Pois, mas eu não gosto muito dessa ideia de, ok, isto como não é tão bonito, não nos devemos importar tanto, porque, por exemplo, se tu leres o Velho Testamento, a tua imagem de Deus não vai ser um Deus bom, fofinho, não. Não. Vai ser um Deus que escolhe também. Não é humano, é um Deus humano. Sim, completamente. Inveja, muita inveja, que tem a necessidade de mostrar a sua autoridade, que escolhe um certo povo, não é? Em detrimento do outro. Põe uns contra os outros. Exatamente. Cria guerras, manipula. Certo. Mas pronto, isso é o Deus ancestral. Esse Deus vem desde mais civilizações mais antigas que temos no planeta, tem esse Deus, esse tipo de Deus. Os politeísmos, esses deuses são típicos do politeísmo, e houve alguma transição, não é, desumanização, cada vez a concentrar mais deuses num só, para ficar esse do Velho Testamento que diz que não, tem que ser eu acima de todos. Não é? Ele é muito específico, esse Deus, de que tem que ser eu acima dos outros todos, não podes ter a mim e aos outros. Não, esses tempos acabaram-se, agora sou só eu. Certo. Não é? Mas depois vem o cristianismo com uma viragem de 90 graus, essa doutrina, que diz que não, Deus é paz e amor, tratem-se, mas é bem, uns aos outros, o resto é conversa. Pois. E eu isso acho extremamente valioso, e eu acho que é isso que está na Gênesis, aliás, da Carta dos Direitos Humanos, é essa atitude perante o divino, em que todos somos feitos à semelhança e imagem de Deus, e por isso temos que nos tratar todos bem uns aos outros. Claro. Não, eu concordo perfeitamente que mesmo no Velho Testamento tens passagens que eu acho que te podem levar a verdades morais ou interpretações do mundo que são valiosas, não é? Eu acho que a grande dificuldade é muitas vezes o que na religião se tenta fazer é justificar atos que, na minha opinião, são simplesmente maléficos. Por exemplo, como é que tu justificas
o assassinato de uma criança agora bombardeada, ou seja o que for. E muitas vezes o argumento é, mas Deus age de forma misteriosa. Pois O problema é que esse outro. argumento dá para tudo, não é? Porque Exato. tu podes sempre justificar o injustificável. Com esse. Esse para mim é o problema dos dogmas, normalmente. Sim, isso é um problema, exato. Isso é uma das grandes barreiras a eu conseguir aceitar o Deus teístico. Uhum. É porque mesmo então os meios justificam os fins. As linhas tortas é uma versão de os meios justificam os fins. Certo, certo. E se nós tivermos o pensamento ético, isso é uma das primeiras conclusões a que chegamos, é que não podemos atingir um bem maior cometendo males menores. Não funciona. Não funciona. Não. Está corrompida. A coisa que queremos atingir fica corrompida logo à partida. Pois, imagina, esse argumento de Deus age de forma misteriosa é um argumento que pode ser facilmente feito e até pode ser verdade, não é? Porque, como tu disseste, há muita coisa que nos escapa. Nós, com o nosso modelo pequeno, este modelo de interpretação, este interface, falha muita coisa. Portanto, eu consigo imaginar cenários, possivelmente, onde as nossas equações morais estão completamente distorcidas em relação àquilo que é realmente moral, não é? Quase como, por exemplo, quando nós estamos a sonhar, às vezes nós temos uma certa lógica do sonho, que quando nós estamos no sonho parece perfeitamente faz sentido, mas depois quando tu sais do sonho e vais para um patamar, vamos imaginar um patamar de realidade e olhas para trás, tu vês que aquilo não faz sentido nenhum. E potencialmente alguém pode argumentar que se tu conseguisses te meter nos sapatos de Deus, tu irias ver que as tuas verdades morais são completamente limitadas. Há esse argumento, é um argumento que os céticos normalmente gostam de usar para tentar desconstruir as verdades morais que nós normalmente temos. Mas pronto, como eu consigo separar a moralidade chamando-lhe ética e consigo justificar a minha ética baseada, se calhar, numa visão panteística, não é? De que somos todos vida, idealmente devíamos também respeitar os outros seres, não só os seres humanos, mas devíamos também conseguir respeitar a vida dos outros animais e das plantas, e se calhar um grau maior que o que fazemos hoje em dia. Isso para mim é altamente desejável. Não estou a dizer com isto que deixássemos de comer animais, mas o animal podia ter uma vida digna antes de se tornar comida, não é? Certo. Não sei como, para fazer essa escala, soluções práticas. Tivemos aqui o David Avelar a falar sobre pessoas que já pensaram nisso. Exato. E é possível. É possível. É possível. A tecnologia existe. A questão é a vontade política e social sempre, que é o nosso maior desafio. Portanto, eu não perco muito tempo com essas considerações. O que também, hoje em dia também não perco tanto tempo, mas que já perdi algum, foi tentar perceber se então isto é tudo parte de Deus, qual é a minha função aqui no meio. Pois era isso que eu tinha enquanto perguntado. raça humana, 2 enquanto indivíduo, Francisco. Não é? É tudo igual para todos? Será que é tudo diferente para todos? Não é? Onde é que eu encontro aqui uma resposta para esta pergunta? O que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E pronto, isso é uma questão que vai e vem. Eu atualmente sigo alguma se calhar uma diretriz ou uma orientação que encontrei, que devia dedicar o meu tempo mais a tentar fazer algo que realmente ajude diretamente as pessoas. Se calhar às vezes esqueço-me e desvio-me desse caminho, mas outras vezes não, como estamos aqui a partilhar. Exato. Partilhar só pelo simples ato de que achamos que possa ter valor para alguém, certo, o que estamos a partilhar. E portanto essa é a questão que continua presente, não tanto da existência, nem da qualidade, nem do formato que é Deus, porque pronto, aterrei nesta concepção panteísta confortavelmente, que consigo perfeitamente conciliar com a doutrina cristã, porque ok, tratar todos bem faz-me sentido, amar a Deus, se eu entender como Deus tudo aquilo que existe, acima de tudo, faz-me sentido, não é? Tentar que as coisas sejam melhores que o que estavam quando eu as encontrei. Portanto, estou numa fase de vida que ainda não estou preocupado com a morte. Também poderá mudar, não é? Quando eu chegar mais perto do momento da morte, se calhar vou-me questionar mais sobre esta coisa
a transiência da nossa experiência, não é? Isto tudo, agora eu vou morrer, o que é que vai acontecer? Pois. Será que vou desaparecer? Será que o que fica é só mesmo o meu legado material? Uhum. Será que não continua nada do meu sentido de experiência individual para a frente? Pois. Tu viverias de forma diferente se soubesses neste exato momento que Deus existe? Este Deus teísta? Pá, eu acho que obrigatoriamente sim, porque ia estar com medo. Eu acho que ia ter medo, não é? Então se fosse ser julgado e se... não sei, não sei. Ou se me ia rebelar e fazer tudo ao contrário, só porque sim, não sei. Ok. Ok. Ah, Sim, ou seja, estás a assumir. acho que, pá, não sei. Acho que já, como já cheguei à minha paz com Deus, digamos assim, Pois. acho que já estaria em paz com. Acho que já estou a fazer. Não estou perfeito, nem pouco mais ou menos. Cometo muitos pecados, escolhemos falar assim. Mas acredito que estou num caminho construtivo, sim. Pois. Ok. Ok. Sim, eu também acho que não iria mudar muita coisa, porque eu também tento viver como se Deus fosse verdade. Ou seja, isso é às vezes algo que é dito, que é devemos viver de acordo com, por exemplo, a existência de um certo Deus, e assumindo que esse Deus é bom, tentar seguir essas diretrizes, não é? De tentar cuidar daqueles que são próximos de nós e tentar ser uma boa pessoa, apesar de, pronto, isso também, o que é bom é algo, depende do contexto, culturalmente dependente. Relativo, não é? Mas também há coisas universais. Há coisas que temos que, exato, há coisas que temos que assumir como absolutas, exato. Que são universais, que, por exemplo, nós tivemos já aqui a Helena Maruja a falar da psicologia positiva, e eles na psicologia positiva foram às várias culturas do mundo identificar que são as características desejáveis de um ser humano. E é universal, ok? Exato. São 24 ou qualquer coisa assim, características que são universais e que nós todos temos em maior ou menor expressão. Portanto, o bom ser relativo até certo ponto, porque existe evidência científica de que há comportamentos valorizados que são os mesmos em todas as sociedades, que são valorizados em todas as sociedades os mesmos comportamentos. Certos comportamentos são os mesmos. Pode ser, o ranking desses comportamentos pode ser diferente, mas, como geral, é um grupo restrito de comportamentos, não é? Como partilhar é sempre visto como um comportamento desejável. Certo. É? E o que é que tu achas sobre o argumento de que a queda de crença religiosa pode causar grandes conflitos no futuro, no sentido de que, por exemplo, a ciência diz-te o que podes fazer, mas não te diz o que deves fazer? Certo. Ou seja, achas que pode haver aqui um problema à medida que as sociedades vão se tornando mais seculares? Achas que isto pode ser problemático? Eu acho que sim. Eu acho que já estamos a viver nesse tempo, não é? Por exemplo, eu acho que isto agora é uma coisa, se calhar pouco, não sei, vou dizer primeiro, depois logo se vê. Mas uma das soluções que eu acho que deveria ou seria desejável acontecer para o problema do equilíbrio ecológico do ser humano com o resto da natureza, para refrear os nossos impulsos mais irracionais, seria termos uma religião nova que de facto incorpora isto na religião, em que voltamos a usar um bocadinho o medo de alguma maneira, ou a culpa, ou sentimentos negativos que são mais presentes em nós, para guiar as instituições humanas, não é? Porque de facto, se, não é, o Deus é o crescimento, não é? Que é o nosso Deus atual, é o crescimento, mais conhecimento, mais dinheiro, mais terreno, mais parceiros sexuais, mais comida, mais experiências, mais viagens, mais, isso é que é bom, é o mais. Nós sabemos que isso está a causar problemas, e não há maneira, que é um problema tão multifatorial em tantos domínios diferentes da nossa sociedade, que só uma religião, que é uma coisa transversal a todos os participantes da sociedade, voltando agora, o ideal seria uma nova religião global,
eco-terrorista, não sei, que apelasse. Sim, tinha que ser uma coisa completamente disruptiva. Com crenças, não é, de comunhão e de união super fortes, como eram as religiões no início, não é, que os grupos ficavam muito fortes, e ainda hoje, não é? Os grupos religiosos são grupos muito coesos, normalmente, muito entreajuda entre os membros. Só que teríamos que fazer um jihad e estender isto ao mundo todo, não é? Exato. Pronto, o Islão tenta à sua maneira, mas não, no Islão não. Por exemplo, no Islão a usúria continua a ser pecado. Não podes cobrar taxas de. Como é que é? Taxas, não é taxas de interesse que nós dizemos. Como é que dizemos? No banco. Juros. Não podes cobrar juros como tu queres. Como há nos empréstimos aí malucos que te levas juros inacreditáveis. E como está a acontecer, os produtos derivados e os empréstimos. Isso no Islão é ilegal. Não se faz. Podes ir até aquilo, acho que há um número até, 5%, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas de qualquer maneira, como era no catolicismo antigamente, usúria é pecado. Há um limite, senão isto descamba tudo, como já vimos que de facto descamba. E descamba. É matemático, não é religioso. Sim. Descamba mesmo, porque se não há limites, é sempre a crescer, sempre a crescer, sempre a crescer. O pessoal vai encontrar maneiras artificiais de fazer isto crescer até o ponto que fica o topo mais pesado do que a base e pum, tomba. Não, eu percebo isso perfeitamente. No entanto, eu gostava que nós conseguíssemos chegar a esse ponto de equilíbrio com a natureza sem ter que criar outro dogma. Mas eu acho que seria bom. Que não estamos num estado de. Isso exigiria, na minha opinião, um estado de desenvolvimento espiritual de cada indivíduo que, apesar de nunca termos estado tão perto, ainda estamos longe. Não é? Eu acho que. Não é? E o pessoal do New Age diz nunca houve tantas mentes despertas como hoje no mundo. Tantos Budas a andarem no mundo ao mesmo tempo. Exato. Ok. Espero que isso seja verdade. Mas acho que ainda não chegámos à solução em que acordar a malta toda seja a solução. Acho que ainda estamos longe, ainda vamos precisar de uns passos de meter-lhes um chipzinho diferente, uns dogmazinhos diferentes que nos permitam dar mais tempo para realmente conseguir chegar a esse nível de que despertar a malta toda é que vai ser a solução. É que eu às vezes penso que, por exemplo, se nós... Acho que morremos a tentar despertar a malta toda, ao passo é que vamos, matamos toda a gente ou ficamos muito doentes. É possível. Agora, o que eu acho é, muitas vezes é verdade que a filosofia pode ser muito abstrata e bastante separada da nossa experiência do dia-a-dia, mas no entanto eu acho que o pensamento filosófico, o questionar o que é isto, o que é a realidade, o que é o mundo, qual é que é o nosso lugar, o significado, eu acho que se as pessoas pensassem um pouco mais nisso e não tanto noutras coisas, eu acho que muitas das guerras que nós temos, muito deste sentimento de separação, de isolamento, eu acho que não iria acontecer tanto. Eu acho que é por isso que às vezes é importante nós treinarmos a nossa mente para abordar questões que são diferentes daquilo que também estamos habituados a pensar no dia-a-dia. Sem dúvida. Isso requer educação, não é? Nós já temos a filosofia no nosso sistema educativo, se calhar devia ser mais cedo, devia ser logo aos... Não, mas até está bem, nos 16 anos, não é? Ler a República de Platão aos 10. Às vezes é um bocado cedo, porque também temos de ter atenção ao desenvolvimento cognitivo e emocional, principalmente, porque a filosofia, apesar de querer ser racional, nós hoje sabemos, a neurociência, que tem tudo sempre uma âncora emocional. Claro, exato. E é na adolescência que o interesse para estas grandes questões realmente vem até nós. Portanto, a introdução, mas se calhar tinha de ser feita, não sei, de uma maneira diferente. Agora como? É que isto é sempre o busilis, não é? É que muitas vezes o que causa os grandes problemas da sociedade não é a incerteza, é a certeza excessiva, que é quando tu achas que és o dono da verdade e sabes, tu é que tens a razão, não é? E por trás da jihad está precisamente isso. Estão pessoas que têm a certeza que se cometerem certos atos vão ser recompensadas, e para elas não é um pensamento ou algo que acham que vai acontecer, é algo que sabem que vai acontecer. Portanto, a certeza excessiva, não é? E isso aí é que é um grande problema. E portanto, nós às vezes termos a capacidade de navegar ou marinar um bocado na dúvida pode ser muito importante. É o pensamento crítico. Eu penso que é a grande vantagem da civilização ocidental é este cultivo do pensamento crítico, de questionar a autoridade.
Sim. de ser prática comum e desejável, questionar a autoridade. Sim. É como o Sócrates dizia, que é muito o conhecimento leva a termos a capacidade de entreter ideias sem as aceitar. Exatamente, conseguir pensar nelas, explorá-las e no fim dizer, não é para mim, obrigado. Exato, exato. Portanto, conseguir jogar aquelas duas posições, que é argumentos contra e argumentos a favor. Conseguir representar os dois lados e depois ver o que é que escolher um. E esse vai ser sempre emocional. Vai. Passo final. Sim. Dificilmente alguém consegue fazer uma escolha puramente racional. Não. Sim, o Damasio já fez vários trabalhos a demonstrar a importância da emoção na tomada de decisão. Exatamente. Portanto, isso aí é essencial. Em relação ao que foi um ponto que tu disseste há bocado que eu queria ter mencionado, que era em relação à tecnologia, que é a tecnologia molda muito a nossa visão filosófica do mundo. Por exemplo, hoje em dia toda a gente fala sobre a teoria da simulação, porque temos computadores à nossa volta e passamos muito tempo isolados da natureza e muitas vezes o que nós nos esquecemos também é que muitas destas perguntas que nós fazemos hoje em dia já foram feitas há muito tempo atrás com outras versões, não é? Podemos fazer a seguinte sequência, que é, por exemplo, a alegoria da caverna com Platão, podemos fazer os demónios de Descartes, depois podemos fazer o cérebro no simulador, no Brain in the Vat do Hilary Putnam, depois temos o Matrix. Exatamente. Temos estas perguntas. É sempre a mesma, exato. É a mesma, ou seja, que nós não conseguimos realmente percepcionar a realidade, que há um véu à nossa volta que distorce tudo o que está a chegar até nós. E exatamente o tratamento do Platão é clássico. Exato. Com razão, ser clássico é porque dura. Exato. Não é? Porque nunca sai de moda. A definição clássica é isso, não é? É uma coisa que está sempre, fica sempre bem. Exato. Não é? Nunca sai de moda. E porque é realmente profundo, eu acho. Sim. Não, porque nós já fizemos muitas coisas a nível tecnológico, mas estas questões fundamentais e essenciais não mudam. E se calhar nunca vão mudar. Se calhar nunca vão mudar. Se calhar faz parte realmente da condição humana. Sim. Não é? Agora até podemos ir a outras religiões, não é? Que dizem que tudo isto que está a acontecer é como se fosse uma peça de teatro para entreter Deus. Sim. Em que Ele próprio está a fazer todos os papéis ao mesmo tempo. Portanto, nós somos todos uma parte, temos todos um papel para nos entreter a nós mesmos, que estamos a sonhar isto tudo que está a acontecer. Sim, é o sonho de Deus. Ou como as tradições contemplativas, né? O Maya, que tudo é uma ilusão. Okay, mas já tivemos aqui, esta ilusão não quer dizer que não exista, sim. Nem que não existe. Sim. Quer dizer que não é o que nós não achamos é o que parece. Que é. Exato. Sim, e portanto vem daí, não das contemplativas só, mas também da religião hindu, em que a cosmogonia é um bocado, Deus teve um sonho e apareceu isto tudo. Exato, que na sua essência tudo é mental, é ali, é isso, é um sonho, é um sonho de Deus. Nós temos essa, não sei, eu pessoalmente considerava-me ateu há uns anos atrás. Eu honestamente, à medida que os anos vão passando, fico cada vez mais agnóstico em relação a tudo. Já chegar ao crente. Vamos ver, não sei, mas a tendência é cada vez, estava a falar com um amigo meu no outro dia, disse que à medida que os anos vão passando, cada vez sei menos, honestamente. Literalmente a pessoa é o velho paradigma do eu sei isto é o que eu sei que não sei, e depois há tudo o que eu não sei que não sei. Exato. Então, à medida que sabes mais, o que tu sabes que não sabes vai aumentando. Vai aumentando, exato. Muito mais rapidamente do que aquilo que tu sabes. E do que aquilo que tu sabes que não sabes. Exato. Portanto, eu acho que é esse o caminho. É continuar no deslumbre e na procura e na curiosidade. Sim. Pois, por exemplo, tu achas interessante haver este grau de incerteza existencial ou preferias ter a certeza que, ok, isto é assim que funciona Deus, este Deus, isto existe? Eu preferia ter a certeza. Eu sou uma pessoa que sofre muito com estas coisas e sensível a muitas destas coisas. E se houvessem regras que eu soubesse quais eram claramente, sem a minha vida era muito mais fácil. Ok. Portanto, eu quase gostava que existisse. Era aquilo que estavas a perguntar há bocado, é uma boa pergunta, se eu me comportaria de maneira diferente. Eu acho que seria muito mais confiante. Ok.
Tenho alguma inveja desse pessoal da jihad que tem a certeza que está a fazer o bem. Ok. Yeah. Eu nunca sei se as minhas ações são corretas ou se não é corretas ou incorretas. Nunca sei se as minhas ações, não é, as consequências são mais positivas do que negativas. Algumas claramente, outras mantêm-me. Será que devia estar a fazer isto? Será que não devia estar a fazer isto? Mas se isso soubesse as regras, não havia essa certeza. Uma confiança era o Donald Trump desta coisa toda. Pois. Mas isso é interessante, porque tu, enquanto cientista, tens de estar ali no abismo, não é? Sempre tens de estar na ali corda bamba. na corda bamba. Portanto, como é que tu gerias isso? Porque tu tens que ter, não é? Não sei se tens de ter sempre a abertura de que o teu modelo pode ser desconstruído errado a qualquer momento. Está incompleto, sempre. Não, é? Não pode não estar errado, mas está sempre incompleto. Sim. Portanto, isso, pronto, mas aceitando que isso é uma regra do jogo. Certo. Mas isso aí, por exemplo, não te dá uma sensação às vezes de fascínio, que é essa incerteza de tu não saberes que é, por exemplo, isto pode ser completamente diferente do que eu pensava. Mas também é o pecado do há sempre mais. Pois. Não é se querer mais. Não é? Que também pode, por um lado sim, não é muito vantajoso na ciência, por outro lado é isso que nos leva. É difícil. Se eu soubesse claramente que há Deus e quais são as regras, se é sim é para perseguir o mais, se não é para chegar a um ponto de estabilizar e manter, não é? Era mais fácil. Pois. Para mim pessoalmente. Porque de facto estas coisas incomodam. Certo. Pois. Então, por exemplo, tu não és muito a favor daquela filosofia, por exemplo, do Camus, dos absurdistas, que é aquela ideia de que a vida não tem significado, portanto tens de criar o teu, que é basicamente um niilismo otimista. Não gostas muito dessa ideia. Não. Gostas, ou seja, tu preferes a ideia de que a tua vida tem um significado a priori. Eu é que não sei qual tu é que não sabes o que é. Exato. Gostas mais dessa ideia do que gosto. isto, nada disto tem significado, e por isso temos que ser nós a criar o nosso. Sim, custa-me aceitar que nada disto tem significado, que é uma maravilha tão grande, que essa visão desenquadra-se com a minha experiência. As coisas fantásticas, terríveis a acontecer, que me levam mais no sentido de isto está aqui uma coisa qualquer em ação. Se calhar não lhe chamaria vontade, porque já é humano demais. A intenção também é humano, mas eu às vezes gosto de lhe chamar um vetor. Há um vetor aqui de complexidade, de tendência, das coisas funcionam melhor quando segues um certo tipo de atitude e de orientação do que quando não segues. E portanto acho que há aqui qualquer coisa, não é? De eu considerar Deus um panteísmo, não é? Isto há um sistema aqui qualquer que eu não compreendo, mas que tem uma maneira que privilegia coisas e não outras, não é? Que é mais fácil mandar uma pedra para baixo do edifício do que subi-la. Certo. Há aqui coisas que funcionam, não é? Certo. Há aqui coisas que nós podemos contar com elas, não é? E então que me leva para longe desse niilismo absoluto. Que isto é tudo só porque sim. Eu não sei, eu às vezes tenho dependendo de como eu estou na minha vida, nos dias bons. Depende, porque eu às vezes não sei, a ideia de niilismo otimista, por vezes até gosto dessa ideia de que nada disto tem regras de base ou tem um significado de base, e por isso tem que ser eu a criá-lo. É quase como tens uma tela em branco e tens de ser tu a pintar. Pode ser bastante inspirador, porque eu acho que depende muito da forma como estamos. Porque às vezes há alturas, pelo menos, a pessoa vai para o niilismo e diz isto faz sentido e tudo o que eu faço está mal feito e pronto. E uma pessoa nessas fases não devia ler Alberto Camus. Não, mas o que tu estás a dizer, a questão da importância das emoções é o seguinte, porque eu às vezes penso, nada disto faz sentido, e eu sinto quase como se fosse um miúdo num espetáculo de magia, não é? Porque nada faz sentido, é incrível, o que é que isto será? E outras vezes nada disto faz sentido e é quase aquela ansiedade de não perceber nada. Exato. Mas o conceito é o mesmo. Mas agora a interpretação pode mudar. Não sei se já te paraste com isso sobre certas questões. É por fases. Pois. É por fases. Agora estou numa fase em que, como disse, esse tipo de interpretação faz menos sentido. Pois.
Não quer dizer que não volte atrás, não sei. Pois. Mas neste momento, como vejo as coisas, até pela biologia, a continuidade da vida, a propagação da informação no tempo, tudo isto são questões que me puxam mais para há aqui qualquer coisa a acontecer. Certo. Se calhar a ilusão do tempo, não é? Há um desenrolar de coisas que parece haver progressão, não só evolução, mas também progressão. Não é? Há cada vez menos pessoas a passar fome no mundo. Antigamente, isto era, em percentagem, era muito pior. Pois. Não, isso lembra de uma pergunta que me fizeram no outro dia, que foi se eu achava que o universo tinha estrutura ou se o universo tinha ordem. E eu tive muita dificuldade em responder a essa pergunta por várias razões, porque uma delas é, eu sinto que mesmo se o universo tivesse zero de ordem ou sentido, nós iríamos percepcionar a ordem como parte do nosso cérebro, porque o nosso cérebro é basicamente uma máquina de coerência, que cria modelos coerentes e cria ordem, impõe ordem, exatamente. Mas ao mesmo tempo, se eu te responder dessa forma, estou a criar uma separação entre o que eu sou e o universo também. Então para mim isso é uma pergunta muito difícil. Não sei o que é que tu achas em relação a esse aspecto. Podes formular a pergunta? Portanto, a pergunta era se eu achava que o universo tinha ordem ou não, se tinha estrutura. E pronto, para facilitar, se calhar assume uma visão materialista do mundo. Sim, eu voltaria outra vez a esta interpretação do Deus enquanto um vetor, não é? Enquanto algo que tem direção, intensidade, sentido e magnitude. Certo. Não é? Essas características de um vetor, não é? Física. E sinto que o universo há uma coisa subjacente que é comum a tudo, que é essa coisa que liga tudo, que teria essa ordem. Portanto, eu diria, para mim, neste momento, sim. Pois. Eu não sei, eu tenho a opinião, lá está, mais uma vez sou agnóstico, mas tenho a opinião de que potencialmente o universo, ou vamos dizer, quando eu digo universo, algo que é externo a nós, esta coisa que nós estamos a interagir, pode não ter estrutura nenhuma e que a ordem é apenas uma consequência de nós enquanto seres conscientes que necessitamos de ver a ordem. E criamos, por exemplo, tal como uma abelha vê o mundo de forma muito diferente. Mas é um problema com essa resposta, mas onde é que vem essa necessidade de ordem nossa? Pois é isso, lá está. Qual é que é não é? O universo tem todas as coisas do universo têm uma causa, não é? Então qual é que é a causa do universo? Não é? É Deus. Pois é, esse é o argumento de Kalam. Portanto, é um bocado. Mas isso é onde já é o Deus deísta, não é? Aquele Deus que criou o universo, mas pronto, depois deixa de desenrolar. Não, mas é isso, porque é que precisamos de ordem, não é? É difícil responder. Eu acho que não conseguimos responder esta. Porque é que precisamos de ordem, não é? O que é ordem, na realidade, não é? Controle. A ordem é basicamente um arranjo de percepções e de padrões que façam sentido ao observador. Mas e que eu acho que muito importante nos permitam prever. Exato, e tenham capacidade preditiva, exatamente. Temos controle sobre o nosso meio ambiente. O nosso cérebro é precisamente isso. Sobre nós próprios. Não é? Eu acho que é uma questão de controle. Sim, exato, previsão, exato. Um modelo que nos permita ter algum poder preditivo, não é? Porque, por exemplo, se tu fores se nós conseguíssemos aceder à visão de uma abelha sobre o mundo, a forma como a abelha organiza, não é? Este luminoso é completamente diferente. Exato. Portanto, para nós iria parecer desordenado, mas para a abelha tem ordem. Que orienta, exato, é aquilo que orienta. Portanto, não sei, eu quando me fazem esta pergunta eu tenho sempre dificuldade nesse sentido, até porque eu não gosto de ver a mim próprio como algo separado daquilo que nós chamamos universo. Então esta pergunta pressupõe que há uma diferença entre o observador e a observação, vamos assim dizer. Exato. Pois, e não. E pronto, lá está, voltando outra vez, qualquer uma das concepções, não é? Nós somos sempre parte divina. Ou somos divinos, ou temos uma parte divina, depende agora do tipo de concepção de Deus. Portanto, o tentar pôr-te à parte deixa de cognitivamente não faz muito sentido, não é? Mas eu sou parte do sistema, não consigo estar fora do sistema. Certo, pois é isso. Sistema, mas é isso que nós estamos sempre à procura e é um trabalho muito interessante. Não consigo ser um observador perfeito. Nós sabemos disso, não é?
então quando começamos, não é, com a física muito avançada, o efeito observador é uma coisa tipo, quase inexplicável, Uhum. mas que é real, é mensurável, previsível, reprodutível, Reprodutível. não é? Que é Yeah. o facto de medirmos, alteramos o que estamos a medir. Exato. Só isso. Pois. Não, mas há mas é isso que nós estamos sempre à procura. Eu acho que isto é uma boa forma de integrarmos toda a nossa conversa, que é o que o filósofo John Vervaeke fala muito, que é a ideia que nós estamos sempre a tentar chegar à vista de lado nenhum. Portanto, a view from nowhere. Portanto, é precisamente chegar àquele ponto no palco, que é aquele ponto absoluto de percepção, não é? Que não é dependente de perspectivas. O problema é que isto não é possível. Já dizíamos taoístas. Exato. É aquilo que se passa, não vais ter acesso. Exato. Tens acesso a manifestações, a dualidade, o bom e o mal, o quente e o frio, a polaridade. A primeira ordem que tu consegues ver no universo, causa e ordem, é a dualidade. Certo. Não é? Mas a ver a coisa, que é só uma coisa, pois. Não é possível. Temos, como o Santayama dizia, nós temos acesso à aparência das coisas, mas não a como elas são realmente. Ou Portanto, na caverna temos acesso às sombras e não aos objetos. Exato. Apesar de que, se quisermos ser céticos, também podemos questionar isso. Se calhar nós estamos a ver, se calhar a nossa realidade é como as coisas são. Sim, não, o Platão depois diz que é possível sair da caverna. Pois, é possível sim, ver. sim. No caso dele diz que é possível ver. Se calhar é possível. Se formos céticos, temos que também ser céticos do nosso ceticismo. Portanto. Nunca acaba. Não. Nunca podemos estar confortáveis. Não. O pensamento crítico é Exato. isso. Exatamente. É procurar o desconforto, questionar. E eu acho que aí é que é, para mim, é que é o mais interessante. Pois, exatamente. Por um lado, pronto, a existência de Deus me daria um grande conforto ter essa certeza, essa fé absoluta. Ia ser um fanático religioso, provavelmente, porque então se isto é o que tem que ser para toda a gente. Claro. Ninguém me vai impedir, não posso deixar que me impeçam. Tu isto não concordasses, por exemplo, com Deus? Para um lado ou para o outro, estou a me tornar um rebelde. Exato. Para um lado ou para o outro. Porque há essa possibilidade também. Pois há. Imagina que Deus não é bom, é mau. Exato. E eu tenho a escolha de ir contra Deus. Vou perder, mas se calhar transformavas-te no diabo. Prefiro ser o diabo. Se calhar sou e não sei, não é? Pois. Muitas vezes, muitos papéis, podemos escolher. Depois depende também agora da concepção de diabo. Diabo enquanto adversário ou enquanto anjo caído? São concepções diferentes, não é? Mas às vezes penso nisso, que é, por exemplo, se vamos imaginar, Deus existe e existem regras muito bem descritas sobre como nos devemos comportar, mas eu vou contra essas regras porque acho que são maléficas, por alguma razão. O que é que isso me transforma, não é? De um ponto de vista absoluto, significa que eu sou uma pessoa que não é eticamente aceitável. Pois. Mas ao mesmo tempo... E que és manipulável, porque ficas previsível, não é? Se disserem que o comportamento é este e já sabem que tu vais um contrariano, vais contrariar. Sim. Se eu te quero mandar para cima, digo para ir para baixo. Pois. Mas o que é que isso... Mas, ou seja, qual é que é o... Vamos imaginar que tu discordas mesmo destas regras porque achas que são um produto de um Deus que é cruel. Maléfico. Mas essa é a tua interpretação, que Deus é maléfico, não é? Tipo, não te dizem que Deus é maléfico. Essa é uma interpretação que tu retiras após veres as regras que este Deus te diz para fazer. Tu vais seguir essas regras ou não? Se achares que elas são... Se eu acho que elas são maléficas por instinto ou por alguma razão, não é? Sim. Eu vou ter que fingir que as sigo e tentar furá-las sempre, não é? Porque vou ter medo de Deus. Mas vamos assumir que não há castigo, não há punição. Então não há razão para seguir as regras. Pode haver razão no sentido de tu quereres ser eticamente responsável porque o Criador disto tudo, fez-te umas certas regras e tu tens que as seguir porque... Para ser obediente. Sim, para seres obediente. Uma questão de obediência não faz parte de mim. Porque o teu bom e o mau é diferente do bom e o mau deste Deus, vamos assim dizer. Certo. Portanto, e o bom e o mau dele é que é o objetivo. Portanto, e tu queres seguir uma moralidade objetiva. Não é? Sim. É complicado, porque eu já pensei... É complicado, porque é uma experiência interessante mental, porque ao mesmo tempo dão-te o livro das regras, sim, não é?
absoluto. Certo. Mas há qualquer coisa que diz em ti que aquilo é Certo. falso. Exatamente. Exato. Então em que é que ficamos? Pois é isso. Eu não Não é? consigo. Exato. É isso Tipo- que eu às vezes penso. Quando eu penso em Deus, muitas vezes a pergunta de Deus para mim é importante nesse sentido, né? Porque se Deus existe, se calhar eu tenho que me comportar ou fazer certas coisas de forma diferente. Certo. E eu sou uma pessoa também que, como estavas a dizer, eu também me preocupo em a perceber se estou a fazer o que é moralmente correto ou não. Uhum. E então esta é uma pergunta que eu às vezes penso que é, então, e se eu discordar? Né? Se houver aqui algo, podemos perguntar porquê? Porque é que eu... Sim, de onde é que vem essa discordância? De onde é que vem esta, exato, de onde é que vem esta Deus, seria discordância? perfeito. Exato, exato, Nós não teríamos razão para discordar. exato. Não é? Portanto, como é que Não vem isto Deus. funciona? Exato, como é que isto funciona? Não é? É difícil. É difícil, é difícil. Nem estou a ver saída neste momento. É uma questão próxima. Porque, mas isto já aconteceu de outras formas na sociedade, não é? Quando nós temos, por exemplo, o imperador, que é basicamente a figura vista como Deus no Japão, ou, ou mesmo outras grandes figuras de autoridade, não é? Que eram vistas como Deus e certamente haviam muitas pessoas que discordavam. Claro, e rebelaram-se e pagaram o preço. Exato. Muitas vezes. Agora aqui o que nós estamos a mudar é... Estamos a discordar do criador disto tudo Exato. Não, e do absoluto. Preço, e do preço. E do E absoluto. qual é o Sim. preço? Será, se fores contra uma eternidade de sofrimento, Uhum. pá, eu aí se calhar vão portar bem, não é? Eu acho que, então eu vou mudar uma coisa que é, eu acho que aqui a consequência é exatamente igual à mesma de tu matares alguém e nunca seres preso por a teres matado. Ou seja, tu não tens consequência nenhuma, ninguém sabe, Sim, mas vais ter que viver. Mas vais ter que viver Mas mataste por qualquer ganância. razão. Mas qualquer razão não serve para mim. Mas Ok, já então estavas a defender. vamos dizer que mataste por ganância, por uma razão injustificável, vamos assim dizer. Justificável. Sim, exato. Ok. Vamos dizer. É uma razão má. Exato. Ganância. acho Ganância, por que podemos exemplo. concordar. Mas ninguém te apanha. ninguém Mas tu te tens que apanha. viver com o que fizeste. Sim. Aqui é um bocado a mesma coisa, que é, tu estás... Isso ia condicionar-me completamente o meu comportamento. Pois. Mesmo não havendo regras que só eu saber como eu sou, Uhum. se um dia tivesse uma fraqueza que me levasse Uhum. a cometer um ato desses, eu ia ficar muito doente. Pois. Ia ficar doente. Pois. Não sei como é que essa doença se expressaria, Uhum. mas eu ia ficar doente. Ou seja, tens que viver com a tua consciência. Tens que viver com isso. E aqui podia ser um bocado a mesma coisa, que é, estás a ir contra algo, alguém determinou o que é bom e o mau absoluto, e tu não concordas com esse bom e o mau, mas ninguém te vai castigar por não concordares. Mas aí está o problema. Se tu não concordas é porque não é absoluto. Se fosse absoluto, tu reconhecias enquanto absoluto. Isso é outra variável. Porque é que não reconheço, não é? Porque é que eu Ou não será estou que a isto é reconhecer como possível? Será que se isto é vem de possível? Deus, eu devia imediatamente ver, claro, isto faz todo sentido. Pois. É perfeito. Pois. Mas eu não sinto isso. Não é? Então isso em teoria é um contra-argumento contra a existência de Deus, não é? Porque se as verdades de Deus fossem assim tão óbvias, não teríamos, não é? As pessoas a cometer Nós nunca temos acesso a Deus, temos acesso à palavra de outros homens sobre Pronto. Deus. Pois. Mas supostamente é a palavra de Deus. Supostamente. Pois. Depois há versões, e há compilações, e Certo. há revisões. Mas Deus nunca mudou. Então porquê que há Pois. compilações e revisões e isto tudo? Pois. Não é? Bem visto. Bem visto. Bem, acho que vão ficar todos satisfeitos porque eu e o Francisco descobrimos. Respondemos Definitivamente à pergunta. Uhum. Andem para trás porque nós Se- até temos se aqui não- uma fórmula exato. matemática. Temos aqui uma Se não fórmula apanharam, precisamente. revejam o episódio, Exato. ponham like e façam a subscrição ao canal porque a resposta está aqui neste episódio. Está aqui, tem que ir à procura dela. Exatamente. Mas pronto, espero que tenham gostado e digam se quiserem que a gente faça mais algum episódio sobre este tópico. Mais viagens na maionese. Exato. Tá Exato. bem. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.